Você assiste aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. E quem está contando hoje a sua história aqui, história não, uma pequena parte da sua longa história de naturalista, homem que já foi para a Amazônia, que andou no meio do mato, que já conheceu índio, aprendeu a falar tupi-guarani lá também, não? Deu nome nos filhos de nome indígena, enfim, já foi secretário do Meio Ambiente, e foi fundador da Caprena, e agora está nesse projeto aí de repente nós criarmos para Santa Catarina uma atração turística internacional, que seria criarmos uma maneira do cidadão vir lá da Europa, vir de países desenvolvidos e trilhar o caminho, os caminhos pelos quais passou esse grande naturalista Fritz Müller, um dos 3 maiores, como você falou, né, que nós tivemos aí. Dá para dizer isso, quem diz isso é o professor Mário Steiner, mas quanto mais se estuda e conhece a obra e a profundidade, não é só a quantidade, pela quantidade, Fritz Müller publicou 270 trabalhos científicos. Ele mereceu o título de o príncipe dos observadores. Né? Charles Darwin, isso, quando ele soube da teoria da evolução proposta por Charles Darwin, ele se entusiasmou, leu com muita avidez a primeira edição do livro de Charles Darwin, mas peraí, isso que o Darwin fala aqui bate com o que eu tenho observado lá. Tá? Aí ele começou, a partir desse momento, a observar a natureza sob a ótica da evolução. Né? E na época o termo evolução nem era bem assim usado, era a origem das espécies por meio da seleção natural. Né? E aí, entusiasmado com isso, o Fritz aprofundou os estudos com os camarões, que são animais, um tipo de crustáceo que ele estava estudando já no ambiente marinho, aproveitou que ele era professor do liceu, fez questão de residir junto ao mar, na praia de Fora, que hoje está soterrada pelo aterro que permitiu a abertura da Avenida Beira-Mar Norte, e com isso ele comprovou factualmente, né, ele observando a natureza, olha, essa espécie tem tal característica que é comum a um ancestral, né? Uma forma mais primitiva, essa característica aparece nessa espécie e naquela. Então, em termos extremamente simples, ele comprovou na prática a teoria de Darwin, se correspondeu com Darwin, escreveu um livro apoiando Darwin, né? Então, tudo isso fará parte dos caminhos do Fritz Müller. Pois é, não, é uma coisa fantástica. E, Pimpão, é importante dizer aqui, a fazer poucos segundos, um breve histórico. Quem primeiro levantou a bandeira para, olha, não podemos esquecer os 200 anos de Fritz Müller, foi um que já esteve nessa mesa aqui contigo, que foi o Marcus Schroeder. O Marcus Schroeder quase que gastou o corredor lá em Florianópolis, nos órgãos estaduais, e conseguiu no Conselho Estadual de Cultura, presidido na ocasião pelo Marcondes Marchetti. Então ali ele conseguiu essa receptividade. O Marcondes Marchetti, que é um cidadão assim de vastíssimo conhecimento, um grande intelectual e amante da cultura, né? O Marcondes Marchetti criou, com a ajuda desse professor Mário Steiner e outros líderes lá em Florianópolis, criou uma espécie de grupo Fritz Müller, Charles Darwin, Desterro, 200 anos. E resgatou a memória de Fritz, que estava totalmente esquecida lá em Desterro. Não passava de uma ruazinha minúscula, perdida num bairro de coqueiros, não era nem na ilha, era em coqueiros. Rua Fritz Müller, ou um prédio Fritz Müller dentro da Universidade Federal. Então, ninguém sabia quem era Fritz Müller lá. E agora... Isso foi mérito do Marcos Schroeder também. O Marcos Schroeder que levantou a questão pelo Instituto Histórico de Blumenau, né? E o Instituto Histórico, assim, tem vários entusiastas de Fritz Müller. Redescobriu o Fritz Müller, porque agora já tem até prédio lá, né, que está sendo pintada o Fritz Müller lá. Eu acho que enquanto estamos aqui conversando nessa mesa de bar, fazendo a gravação, eu acredito que aquela pintura de fachada de um prédio na Avenida Hercílio Luz, eu acho que dá uns 12 andares, alguma coisa assim, ela está sendo terminada agora. Eu acredito que no momento dessa gravação. E, além disso, houve uma série de atividades, houve o webinar. Nós valorizaram muito mais que nós aqui em Blumenau. Além de resgatar a memória do Fritz Müller, o mérito da turma de Florianópolis é a perpetuidade desse resgate. Então, tudo que foi feito nesse ano de centenário de Fritz Müller vai perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Só aquele
aquela pintura na fachada, Pois é. exposições. Talvez saia até um monumento, uma estátua do Fritz Miller conversando com Charles Darwin, coisa que eles nunca se encontraram em vida. Quem sabe vão se encontrar lá em forma de estátua, né? Até isso está previsto. Blumenau tem. Se fizermos um levantamento, nós temos o nome do Fritz Miller ligado a uns 12, 15 rua, praça, estátua, biblioteca Fritz Miller, Museu Fritz Miller, a casa que ele residiu, Grupo Folclórico Fritz Miller, Rotary Club Fritz Miller. E, lembrei rapidinho 7, mas são uns 12, 15 nomes. Então Blumenau está assim, razoavelmente bem. O que Blumenau falhou foi talvez não aproveitar os 200 digamos, os 200 anos para alavancar ainda mais, porém em perpetuidade. Sim. Não adianta fazer uma cerimônia bonita dos 200 anos e acabou a cerimônia e agora, né? Por exemplo, em âmbito estadual está sendo proposto a biografia de Fritz Miller constar do currículo obrigatório dos grandes catarinenses que os estudantes têm que aprender. Isso significa perpetuar a memória. Isso é verdade. Né? Não sei, agora alguém vai me bater da prefeitura de Blumenau, vou olhar para... Eu agora desconheço se isso já consta aqui no currículo de Blumenau. A FAEMA tem feito um excelente trabalho para perpetuar a memória, mas não sei se isso está cristalizado em termos de educação. Então, por favor, cheguei aqui para conversar contigo, mal informado. Se não tiver, vale como sugestão. Né? Se não tiver, vale como sugestão. Mas o importante é que isso está acontecendo e depois ele faleceu em 1897, depois de uns 125 anos do seu falecimento, Fritz Miller vai continuar ajudando a alavancar a economia. Né? Como ele ajudou a alavancar a economia sem pensar, e quando ele estudou o desenvolvimento dos camarões, ele não pensou em nada. Era mera curiosidade científica, ciência pura. Mas hoje a ciência de pesca e criação artificial de camarões move bilhões de dólares no mundo todo, né? E um dos pioneiros que estudou o desenvolvimento dos camarões foi Fritz Miller. E quem sabe agora, via turismo, caminho de Fritz Miller, ele ajude a alavancar ainda mais a economia de Santa Catarina. E o mais importante, um tipo de alavancamento da economia que se distribui ao longo do trajeto, ou seja, para as comunidades por onde ele passou e as regiões e as localidades por onde ele passou. Esse circuito aí, pelo litoral, vai ser, acho que, o mais interessante. Agora, será que tem aqui, você falou que ele andou, de repente, assim, brenhando pelo matagal aqui para o lado do oeste também? Sim. Por exemplo, se alguém... Papanduva, lá para cima. Ele chegou perto de Curitibanos. Tá lá, talvez não exatamente onde hoje é centro de Curitibano, mas ele perambulou aqueles campos. Teve, inclusive, problemas de andar descalço ali por causa das taquaras e por causa das grimpas de pinheiro que espetavam, apesar da grossa sola, mas sempre espeta a lateral do pé, etc. Então, tinha muito pinheiro ali, né? Por exemplo, só a subida, a Serra da Subida, ali em Apiúna, já ali em cima permite um panorama com... Ninguém sabe, mas o rio Itajaí passa pelo fundo de um cânion. Faz um cânion, o asfalto, quem passa no asfalto, olha um paredão de pedra aqui, olha um paredão de pedra ali, mas como ele é mais aberto, não dá uma sensação de cânion. Mas lá de cima da Serra da Subida, é possível se fazer um mirante que permite essa vista, onde o vale aparece assim, mais ou menos plano, e de repente ele afunda, e lá embaixo fica um pouquinho plano de novo. É uma espécie de cânion, onde justamente ali o rio Itajaí se rebelou contra a tendência de todos os demais rios de ir para o oeste. O rio Itajaí resolveu ir para o leste. Tudo isso, olha o potencial de exploração, de curiosidade científica, de atratividade que tem. Nesse trecho, de repente, os caminhos do Fritz Miller podem ter uma derivação do trajeto da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, que é uma sucessão de uma paisagem mais bonita. É o único rio que corre para o litoral ainda. Passa por Mirim Doce, esse pessoal vai ter que se hospedar, a cada 15, 20, 30 quilômetros tem que ter pousada. Então, o pessoal chega em Mirim Doce, tem que ter pousada, assim como existe nos grandes circuitos do mundo inteiro. Às vezes aquele circuito de bicicleta ali por Pomerode. Isso, o caminho, é o cicloturismo Vale Europeu, que já está implantado, já está atraindo ciclistas do Brasil inteiro, até do exterior. Sim. Então, tudo planejadinho, o pessoal sabe que antes do anoitecer eu vou chegar no local tal, ali tem pousada, ali tem comida.
E isso está ajudando a alavancar, né? Sim. E os caminhos do Fritz Miller, que poderão ser percorridos a pé por quem quiser, alguns trechos de carro, ninguém vai querer andar numa BR-101 duplicada a pé, mas tem que passar por onde ele passou, não na BR-101. Não, lá tem que percorrer ao longo dos Morrotes, depois de Tijucas, passar pelo Morro do Mafra, atravessar o Rio Inferninho, lá onde estão acontecendo as obras de início, de derivação da BR-101 para não passar no gargalo da Grande Florianópolis. Então tem trechos assim que não são necessariamente no asfalto, mas bem pela caminhos, costa, né? O mais próximo possível. Então, e vocês realmente, caminharam, os 2 quilômetros que caminharam, foi lá ou mais para cá? Nós fizemos a pé o trechinho de Cabeçudas até a Praia Brava, né, até para lá da Lagoa de Praia Brava. Depois fizemos a pé, onde ele descreve, subindo o Rio Cubatão, aqui as suas águas rugem, né? Tem a correnteza é acelerada e as águas rugem, passando por cima de pedras e cascalhos de todos os tamanhos. Rugem ainda, quer dizer, a gente lê o que o Fritz Miller escreveu, olha para o rio, é isso mesmo. Aqui a estrada custou enorme sacrifício aos pioneiros, que teve que ser cavada em rocha, que ele chamou de ardósia. Então, a gente olha o rio rugindo aqui, olha o paredão de rocha ali, aquela estrada estreitinha que passou o nosso micro-ônibus. Se houvesse qualquer veículo para cruzar por um trecho de 300 metros, 500, Então, tudo isso vai batendo, né? E lá em Morro Chato, no município de Rancho Queimado, mora a Carolina Nunes, dá tempo ainda de falar, acho que já extrapolou. Ela preparou umas placas com os dizeres do Fritz Miller e já colocou lá. É bem naquele espírito de como deverá ser os futuros caminhos do Fritz Miller. Infelizmente, nosso tempo esgotou, né? Quero te agradecer, então. A gente é que agradece, foi um grande prazer aqui. E agradecer aos nossos espectadores que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o nosso Mesa de Bar aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Saúde. Saúde.